ideia é disponibilizar isso num canal disponibilizar isso num canal no YouTube próximo, mas a gente estava esperando, na verdade, algumas questões com ABC2, de logo, coisas bem burocráticas assim. E resolvendo isso, a gente já vai começar o upload desses vídeos para o nosso canal. Eu compartilho assim que tiver disponível. Além disso, a gente está montando um podcast que seja uma forma de material complementar ao que a gente discute aqui. Então, entrevistando pessoas, tentando fazer a relação aí entre medicina e fé cristã nos diferentes temas que já foram sugeridos, acho que desde a primeira reunião. Se você tem alguém para indicar a gente, para conversar com a gente no podcast, ou um tema que você acha que é super importante, você pode me chamar no privado, ou você pode jogar lá no grupo é, que a gente tem. Além disso, eu peço para vocês não jogarem o link dessa reunião no Twitter, porque da última vez eu fiz isso, no caso fui eu mesmo, e nós fomos invadidos por companhias não muito agradáveis. Então, eu peço isso. E a gente vai começar em 2 minutos, para que quem porventura ainda esteja entrando possa entrar. Qualquer dúvida é só mandar no chat, lembrando que a gente tem uma apresentação inicial. Hoje quem vai falar é a Viviane. E depois dessa apresentação inicial do tema, resumindo os capítulos que foram sugeridos nosso folder, vocês podem fazer perguntas, compartilhar opiniões, indicações, ou o que quer que seja. Mas eu peço que vocês se inscrevam através do chat desse Google Meeting para que a gente tenha uma ordem, das pessoas que vão falar de forma organizada. Agora, assim que você quiser que eu inicie, pode dizer, tá bom? Bom, então eu vou orar e Vivi, depois está com você a palavra. Deus e Pai, nós somos gratos por essa oportunidade que temos de buscar compreender os princípios, as verdades reveladas por Ti na Tua palavra, que nos ajudem na prática da medicina, essa vocação que o Senhor tem dado a nós. Nós te pedimos, Senhor, que no dia de hoje o Senhor lembre a nós que as nossas mãos são limitadas e que a vida, no final das contas, a cura, o bem-estar depende de ti e muito menos de nós mesmos. Que o Senhor nos ajude, então, a desenvolver uma consciência, uma convicção da forma como o Senhor pode moldar a nossa prática médica de forma que nós possamos dividir isso com os nossos colegas, com os nossos irmãos na fé e, em última análise, com os nossos pacientes. Essa é a nossa oração, no nome do teu filho Jesus. Amém. Amém. Vou estar compartilhando a tela.
Meu áudio estava desligado. Tá todo mundo conseguindo ver bem? Alguém Tá que... vendo sim, Fih. Tá Ótimo. ótimo. Certo. Então, antes de iniciar, eu queria, assim, apenas ressaltar, né, que é, é importante, assim, que vocês estejam participando junto conosco, expondo as suas opiniões. Eu sei que às vezes a gente tem um pouquinho de vergonha, eu também sou um pouco tímida, mas a opinião de cada um aqui conta e vem a somar. Então, é importante, assim, que se você tiver tido alguma dúvida ou se você tiver queira ressaltar algum ponto do livro que você achou interessante, né? Ou talvez você lendo o livro, você lembrou de alguma outra pregação que você tenha visto, algum outro livro que tenha lido. Se você quiser compartilhar, sinta-se à vontade, que eu acredito que quanto mais vozes a gente tiver, mais opiniões a gente tiver aqui, melhor vai ser a nossa discussão e mais a gente vai poder aprender uns com os outros. E também, assim, enfim, eu quero mais encorajar mesmo e eu espero que esse momento possa ser bom para todos nós e que nós possamos manter, assim, respeito uns para com os outros e respeitar as opiniões, né? Então, como foi decidido no grupo, né, como a gente tinha falado, a gente está estudando o livro de Ética Cristã, do Norman Geisler, e dessa vez nós vamos abordar os capítulos sobre generalismo e absolutismo não qualificado. Como o Tagore disse, a gente primeiro faz uma apresentação inicial, né, apontando alguns pontos, para que, se por acaso alguém não tenha conseguido ler, consiga acompanhar por meio desses slides. E aí depois a gente vai cada um ressaltando outros pontos. Certo. O capítulo 4 sobre generalismo. Sobre essa visão, né, que é basicamente mais conhecida como utilitarismo, né, nós temos alguns proponentes, né, que o livro aborda. O primeiro que ele trata é a respeito do Jeremy Bentham, e ele fala que o Jeremy ele estava muito baseado naquilo que os seguidores de Epicuro acreditavam. E ele estabeleceu aquilo que é conhecido como utilitarismo quantitativo. O que é que os seguidores de Epicuro eles falavam na antiguidade? Que o alvo supremo da vida humana é essa busca pelo prazer físico e o ato de evitar a dor física. Então, para eles buscarem isso, eles se submetem ao princípio da utilidade, que é basicamente você ver assim conflitos éticos, né? Você está conseguindo discernir qual das duas situações que estão ali apresentadas, ou mais situações, qual delas tem uma maior possibilidade de aumentar a alegria da comunidade e qual a outra que tem uma menor chance. Dessa forma, você escolhe aquela que teria a maior chance de aumentar a alegria, a felicidade, o prazer. E aí, para isso, para fazer esse cálculo, ele fala do cálculo do prazer, né, que consideraria algumas coisas, como, por exemplo, a intensidade, se essa felicidade gerada será algo mais fugaz ou algo mais duradouro. Fala sobre a certeza ou incerteza dessa felicidade. Fala da proximidade ou distância dela, se vai ser algo a curto prazo ou algo mais no futuro. Sobre a fecundidade, no sentido de se esse ato em si ele pode gerar, influenciar outros atos semelhantes. Ou ainda também a pureza, que seria a capacidade desse ato de gerar uma sensação oposta a ele. E aí, com base em tudo isso, você faria um cálculo e poderia discernir quais das opções éticas seria a melhor escolha. E aí, como dá para se ver, apenas por essa minha breve abordagem, né, já dá para ver que não é algo muito prático, que na vida real, seria muito difícil você estar considerando cada uma dessas questões em algo assim, numa vivência, numa experiência mesmo, podendo fazer esse cálculo. E isso é algo que o próprio Bertrand, ele aponta como uma dificuldade desse utilitarismo quantitativo. E aí nós temos um segundo filósofo assim, que aponta, que é o John Stuart Mill, que ele vem com aquilo que é conhecido como utilitarismo qualitativo. Então, ele argumentava que, diferentemente do Bertrand, né, que existiriam tipos de prazeres. E existiriam aqueles que seriam mais elevados
e outros menos elevados. Então, ele aponta que deveria ser escolhido aqueles que sejam mais sofisticados, em detrimento dos não sofisticados, ou aqueles que são prazeres intelectuais, em detrimento daqueles mais ligados à sensualidade, porque ele considera que esses são mais elevados e maiores. E aí, o critério que ele utiliza para saber o que é um prazer maior e melhor, mais valioso, é aquilo que as pessoas daquela comunidade discerniram ao longo das experiências delas. Então, ele fala muito sobre a questão das pessoas elas terem faculdades mentais mais evoluídas do que os animais, e por isso elas conseguiriam dizer de modo decidido quais seriam as melhores opções de acordo com esses critérios que ele estabelece. E aí, uma grande dificuldade que tem, né, nessa regra moral é que ele acredita sim que existem regras morais gerais válidas para guiar a decisões éticas, né? Só que essa regra geral, ela sempre vai ter uma exceção, ela nunca é universal. Então, por exemplo, ele acredita que uma regra moral geral válida, por exemplo, seria a questão de não matar, né? Você não cometer assassinato. Porém, ele abre exceções, entendeu? Ele acredita que nenhuma dessas regras ela é isenta de qualquer exceção. E aí a gente já encontra a primeira dificuldade, né? Que ele mesmo também fala a respeito disso, que seria até que ponto poderia se ter exceções. Porque se uma regra ela tem muitas exceções, ela acaba não sendo regra nenhuma, né? E aí ele fala sobre a importância de você delimitar para que a regra não se perca. E aí ele também expõe que quando há um conflito, né, entre essas várias regras, vale-se do princípio utilitarista também para a escolha. E aí uma questão importante do utilitarismo é que, por mais que ele acredite que existem essas regras morais gerais, ele não acredita num valor intrínseco dessas regras. Eles não acreditam que a regra ela é boa por si mesma, mas tem que gerar um resultado positivo para que ela seja boa. E aí, um último que eu trouxe é esse Moore, ele fala sobre regras gerais e obediência universal. Ele acredita também nas regras possuírem um valor geral muito parecido com aquilo que o Mill falava. Só que, diferentemente dele, ele acredita que as regras gerais não devem nunca ser quebradas. E ele fala disso levantando a questão de que não se tem como ter certeza de que um ato específico ele seria mais benéfico naquela situação específica que está sendo vivida, em detrimento das consequências que aquele possível ato poderia ter a longo prazo. Então, comparando as duas situações, não há como se ter certeza, e por conta disso não se deve ser quebrado em hipótese nenhuma. E aí, ele fala que existem nessas regras gerais, como falar a verdade, como não matar e tudo mais, mas que se existe dúvida se aquela regra geral ela é realmente uma regra, né, que poderia ser universal, aí no caso poderia também, no caso, ir para um utilitarismo mais de ato, em que você avaliaria uma situação específica. Pronto, essas são algumas, né, do que o livro trouxe. Eu acho que teve ainda mais uma, mas eu achei que essas seriam as mais importantes. A gente já nota que há algumas dificuldades, né, principalmente para um cristão, ele conseguir lidar com essa visão mais utilitarista, principalmente por conta daquilo que a gente acredita como os valores mais absolutos, eles terem as regras, no geral, elas terem um valor intrínseco. Então, quando eu estava lendo, eu lembrei muito da história de José, né? Que os irmãos, eles vendem José com más intenções. Eles têm como finalidade se livrar do irmão. Mas aquilo, a própria Bíblia fala que o Senhor torna o mal em algo bom. E ele acaba se tornando o governador do Egito e auxiliando no período de estiagem e tudo mais. E acaba trazendo muitos benefícios, né? Na visão utilitarista, como aquele ato mal teve um resultado bom, aquele ato não seria mal em si, entendeu? Seria um ato bom porque o resultado foi bom. Eles consideram muito o resultado para entender se o ato foi positivo ou negativo. Enquanto que a gente, como cristão, a gente não conseguiria, digamos que, concordar muito com essa visão. Alguns outros pontos também foram levantados
no livro, como pontos negativos e positivos. E aí, indo para o segundo, né, para o quinto capítulo, o absolutismo não qualificado. Existem também alguns pensadores, e um deles seria o Agostinho, que é muito conhecido por nós, e ele fala que os absolutos eles não podem ser quebrados, né? Basicamente, a visão desse absolutismo se baseia nisso, porque eles acreditam que o absolutismo, os absolutos, eles provêm do caráter de Deus, e por conta disso eles não podem ser quebrados. E aí o Agostinho, ele acredita que a verdade é um absoluto, e ela não pode ser quebrada. Então, por conta disso, ele acredita que, em caso, por exemplo, de ter uma situação em que a pessoa ela precisa mentir para um assassino para poder salvar uma vítima que está escondida, a resposta de Agostinho para esse tipo de conflito é que a pessoa ela não deveria mentir. E aí ele fala também sobre diferentes tipos de pecados, né? Seriam aqueles de alma e os de corpo. Ele acredita que matar seria um pecado de corpo, enquanto que mentir seria algo mais de alma. E em situações de conflito como essa, a alma ela teria preferência, em detrimento ao corpo. Aí, um segundo que a gente teria seria o Immanuel Kant. E aí ele fala sobre uma ética categórica, em que o indivíduo ele deve fazer isso e aquilo. E deveres são deveres independentemente das consequências. Da mesma forma que Agostinho, ele acredita que mentir para salvar uma vida é sempre errado. E aí o argumento pelo qual ele levanta isso é que quando mentimos para uma pessoa, nós prejudicamos todas as pessoas, pois as mentiras violam os princípios de justiça que nos protegem contra o mal. E aí um último, né, que o livro traz, ele fala de forma muito semelhante ao Agostinho e ao Kant, mas ele traz algo novo, que seria essa providência de Deus. Então, ele acredita que não existem conflitos éticos reais. Todos os dilemas, eles são aparentes e que Deus, ele sempre irá prover uma terceira via que vai permitir que a pessoa ela saia daquele conflito. E aí, como exemplo disso, ele cita a história de Daniel, em que Daniel, ele deveria ser alimentado, né, com alimentos que não seriam permitidos para ele, né, com vinho, com carnes e tudo mais. E ele fala com o oficial para que ele pudesse se alimentar de outras coisas, né? E aí o próprio Senhor, ele toca no coração daquele oficial para que o oficial ele aceite essa ideia, aceite fazer esse experimento, né, de 10 dias que Daniel propõe para ver como é que ele se daria. E acaba que na história, enfim, Daniel ele fica mais forte do que os outros e, enfim, o próprio rei sagrado de Daniel e ele acaba se livrando desse dilema, porque Deus ele toca no coração do oficial e provê uma terceira via. Então, John Murray ele acredita que isso é algo que sempre vai acontecer. E aí, em suma, né, o absolutismo, ele, como já foi dito, ele acredita que o caráter imutável de Deus é a base dos absolutos morais. Deus manifestou seu caráter moral na sua lei. Deus não pode contradizer a si mesmo e, por esse motivo, duas leis morais absolutas não podem realmente conflitar. Então, todos os conflitos morais eles são apenas aparentes e Deus ele irá prover uma terceira via. E aí, é basicamente isso. Foi bem rápido, mas aí é mais para que a gente realmente possa direcionar o nosso estudo. Show de Pronto. bola, Vivi. Parabéns. É, eu me inscrevi aqui primeiro. Eu acho que é sempre bom quando algum de nós fala, porque quebra um pouco o gelo. Então eu queria ressaltar algumas coisas que eu achei curiosas. Eu vou focar principalmente no generalismo. A minha dificuldade com o absolutismo é, apresentado se dá justamente para aqueles textos em que o erro parece, na verdade, inclusive aprovado. E aí eu não pretendo fazer nenhuma análise teológica disso, porque eu não me sinto preparado para isso. Mas quando você pega, por exemplo, a história das parteiras hebreias que mentiram para Faraó, lá em Êxodo, capítulo 1, para que os bebês não fossem mortos, ou Raabe que mente para esconder os espias, eles acabam sendo justificadas por isso lá nos textos de Hebreus e no próprio texto de Êxodo. Então, é meio difícil, eu tenho uma certa dificuldade com essa posição, e o Geisler apresenta muito bem essas oposições, essa visão no livro dele.
Mas em relação ao generalismo, e eu vou chamar aqui de utilitarismo, porque eu acho que é um termo que surge mais nas discussões de saúde pública aqui no Brasil, é, existem algumas coisas que são bem interessantes. Primeiro, o Bethan, ele justifica a ideia de bem utilizando uma redução do tipo, você não pode justificar uma coisa por ela mesma, digamos assim. Acho que é mais ou menos esse sentido. E é interessante, então, que para fazer isso, para definir que há um bem, ele precisa que aceitar que a ideia de buscar o bem é um dogma. E é interessante porque são esses tipos de dogma anteriores ao desenvolvimento de uma ideia que o Doivert vai criticar no Crepúsculo do Pensamento Ocidental. Então ele está lidando muito com o Kant, né, na questão da autonomia da razão, e nesse sentido me lembra muito isso, de que você tem que aceitar que tem que ser buscado um bem, mesmo que não haja nenhuma entidade metafísica que justifique esse bem. Então isso é bastante complicado. Por outro lado, tem algumas coisas que são bem interessantes no utilitarismo e que eu fico pensando, por exemplo, o fato de você ter regras bem delimitadas que não podem ser rompidas porque você não sabe qual vai ser o resultado, é o tipo de princípio que está presente na nossa vida médica. Hoje em dia, boa parte das condutas são protocoladas e você não tem muitas vezes para onde fugir daquele protocolo. Isso tem o seu aspecto ruim, onde o tratamento individualizado para o paciente não é observado, e por outro lado é muito bom, porque impede que um doido faça o que ele quer com o paciente e acabe gerando mal por causa de uma incerteza, né? Esse princípio é bem interessante porque foi exatamente a discussão que permeou abril, maio, junho com a questão da cloroquina. Em março era uma droga com alto potencial de ser boa para o Covid. Em abril tiveram uns 4 grandes ensaios que mostraram que ela não funcionava muito bem, e o argumento de quem defendia o uso era de que na incerteza você deve fazer. Isso é um tanto quanto complicado. Por outro lado, a gente tem alguns problemas no utilitarismo quando a gente pensa nesse sentido de você buscar o bem do todo. Porque, por exemplo, e o Geisler escreve isso, em muitos casos, uma maior quantidade de bem poderia ser alcançado para a maioria das pessoas se alguns direitos básicos fossem negados só a algumas pessoas. Isso é interessante porque várias discussões éticas que a gente vai ter no ano que vem vão passar por essa questão de se o indivíduo é maior ou menor que a sociedade que ele compõe. Então, por exemplo, o direito de vida do feto é superior ao direito da mãe e ao direito social da sociedade de impedir que essa seja uma família disfuncional, ou seja qual for o critério que você use para argumentar a favor do aborto nessa situação. É esse tipo de argumento dentro do utilitarismo que permeia, por exemplo, a nossa discussão do aborto no Brasil. Por outro lado, existe essa questão dos prazeres sofisticados que vão entrar na nossa discussão de estanásia e de prolongamento da vida. Porque eu posso dizer que a vida só vale a pena ser vivida se você tiver uma condição basal, se você não estiver presa a uma cama, ou dependendo de medicações ou de ventilação, qualquer coisa do tipo. E eu posso então justificar que, pelo bem do indivíduo, ele não deveria ter esse suporte, sem considerar toda essa questão ética. E eu posso também, inclusive, justificar que, como aquele indivíduo que tem uma doença crônica, que demanda muito recurso do SUS, ou que vai demandar muito recurso do SUS, vai tirar recursos de outras pessoas, então, na verdade, o sistema público não deveria investir nesse paciente. Então, o utilitarismo, ele tem uma presença muito forte na nossa prática médica. E lidar com as questões que ele apresenta de forma séria é um desafio muito difícil, principalmente porque nós, como cristãos, apelamos confiamos que a verdade se baseia na existência de Deus. E o utilitarismo não se propõe a isso, ainda que de forma religiosa, pegando aqui o Doivert de novo, ele tenha que crer que um bem deve ser buscado.
Então, assim, a gente precisa, na discussão com os médicos não cristãos, com os gestores de saúde, conseguir encontrar um meio termo onde a gente possa defender, ou melhor, defender não, mas lutar contra aquilo que é injustificável. E a gente precisa, então, dentro disso, conhecer esses panoramas éticos diferentes do nosso. Então, eu acho que eu já me alonguei muito. Vou passar aqui para a Bia, tá aqui na inscrição. Quem quiser escrever, manda no chat, tá bom? Bia, Oi, pessoal, boa noite. Eu ia só comentar rapidinho sobre o utilitarismo. Na verdade, eu não tive como ler os capítulos todos, eu só comecei. Mas, de qualquer forma, assim, uma coisa que nesse começo que eu li, que eu acho que é algo que a gente deve sempre sentir um pouco, assim, quando a gente lida com essas visões diferentes de mundo, é que as coisas não são tão simples quanto elas parecem, no sentido que às vezes a gente tem uma visão caricata ou muito resumida do que seriam essas abordagens diferentes. E aí, quando a gente vai ver os argumentos, a gente vê que eles são um pouco mais encorpados do que a gente imaginava, assim, que existe mais de um tipo de utilitarismo, que alguns argumentos que a gente utilizaria como, nossa, já acabou com toda a base, e não, eles às vezes têm. Então, acho que é uma coisa para a gente sempre lembrar de ser humilde, assim, não no sentido de que achar que o mundo está certo, ou algo desse tipo, mas entender até que, mesmo que o mal se manifesta de formas complexas, né, de que o mal está aí e até mesmo o diabo está aí há milhares de anos e sabe muito bem como distorcer a palavra de Deus. Então, para a gente ser humilde nesse sentido, mas é uma coisa que eu ia comentar, aproveitando um gancho que o Tagore fez, sobre essa questão, né, de você sacrificar a vida de alguns, ou sacrificar direitos básicos de alguns pelo bem da maioria, né? E eu acho que é no cristianismo puro e simples, porque eu não estou com ele aqui, mas o Lewis, ele faz um comentário interessante sobre isso, né? Porque, assim, na nossa visão, muitas vezes que a gente conversa, nós temos uma visão de que uma sociedade, no sentido cultural e de organização, ela é mais importante do que um indivíduo, né? E muitas vezes a gente fala muito nesse sentido, né? Na nossa cultura existe muito isso, mas o Lewis, ele fala que, assim, o indivíduo, ele é eterno, ele é a vida eterna. A sociedade vai acabar. A nossa sociedade cristã brasileira, ou seja lá como você descrevê-la, ela vai acabar algum dia. Mas os indivíduos eternos que fazem parte dela, não, né? De uma forma ou de outra. E eu acho que isso é uma coisa muito interessante, assim, para contribuir com o debate, né? E quando a gente pensa que essas pessoas que são, entre aspas, menos do que a sociedade, elas são eternas e a sociedade não é, né? Como um grupo, como organização, isso deixa sempre mais complicada essa ideia de que você pode sacrificar alguns em prol de uma organização social, né? Porque alguns que você está sacrificando são pessoas que são portadoras da imagem de Deus e que têm uma alma eterna, né? E, e eu acho que é algo que nós, como cristãos, devemos sempre trazer à discussão, mesmo num ambiente que não seja religioso ou algo desse tipo, mas é algo que a gente precisa apontar, né? De que não, nós somos eternos, temos alma, nós não somos apenas isso aqui, porque isso aqui vai acabar, mesmo que aparentemente seja mais importante do que as pessoas. Marcos. Opa, bom, gente, boa noite. Seguindo um pouco falando sobre o generalismo, né, e aí o utilitarismo, né, acho que o complicado em relação a ele, né, é porque ele não se baseia em princípios, né, para decidir, né, para nortear as decisões que devem ser tomadas, né, ele sempre se baseia no final, né, então aquela história de os fins justificam os meios é verdade para o utilitarismo, né, e aí depende muito dos fins que a pessoa quer e os motivos pelos quais ela quer geralmente não estão bem explicitados, né? Porque eles não são baseados em princípios que vão nortear isso. Na verdade, você pode ter uma noção qualquer de bem geral, né? De bem maior e fazer qualquer tipo de absurdo
em nome do bem maior, né? Mas é claro que a gente só vai considerar isso um absurdo se a gente tiver um princípio que norteia essa decisão moral, né? Então, naquele cursinho de justiça lá do professor de Harvard que eu já tinha comentado antes, ele usa um exemplo bem simples assim, mas que ajuda a gente a pensar na adequação, né, desse princípio utilitarista, né? O exemplo clássico do carrinho de trem que está desgovernado e aí você pode mexer na alavanca para ele atropelar 100 pessoas ou para ele só atropelar uma pessoa, né? E tem várias variações disso, né? Mas, e aí geralmente as pessoas são inclinadas a escolher, se eu tenho que escolher, eu vou preferir matar uma pessoa só do que matar 100 pessoas, né? E aí depois muda um pouco o exemplo para essa uma pessoa ser o seu pai, ser a sua mãe, ser o seu filho, né? O que que você escolheria, né? Escolheria matar uma pessoa que é querida para você, que é importante, ou escolheria sacrificar a vida dos outros 100 porque elas não têm tanto significado para você, né? Então isso é só uma provocação mesmo para pensar no que a gente realmente baseia nossas coisas, né? E se esse método de decisão do utilitarismo ele consegue ser levado até o fim, né, de maneira consistente. Eu entendo que não, e o cristianismo é baseado, né, em princípios, né, os princípios da palavra de Deus para que norteiem a gente, né, então a gente não pode simplesmente justificar qualquer fim e chegar até esses fins, por mais nobres que eles sejam, de qualquer jeito também. Eu vou aproveitar que ninguém se inscreveu e vou fazer mais um comentário. Eu indico, talvez nesse momento seja um bom livro, que é A Imaginação Totalitária, do Francisco Raso. E ele fala sobre o objetivo dele, diferente do que, por exemplo, fazem a Hannah Arendt, o Eric Voegelin, não é identificar como que surgem regimes totalitários, mas qual é a forma de pensar que surge entre uma comunidade que permite o surgimento de um regime totalitário. Então, é interessante porque ele está lidando com um conceito que é muito caro para o Lewis, que é a imaginação. Então, a imaginação molda a forma como você enxerga o mundo, a imaginação molda a forma como as suas vontades se desenvolvem. E um dos aspectos da imaginação totalitária é justamente a redução do valor do indivíduo. Então, isso fica muito claro, por exemplo, no 1984 do George Orwell, né? Onde o partido é tudo que importa e a glória do país é tudo que importa. Então, nesse sentido, existe no cristianismo essa necessidade de um indivíduo ser em um determinado momento a coisa principal, ou melhor, a coisa primeira que a gente deve defender. Porque quando a gente para de defender o indivíduo, e o indivíduo é humano, assim, no sentido de que não importa se ele é um indivíduo com boas capacidades mentais ou com uma capacidade adequada de decisão, ou se ele é um indivíduo assim ou assado, quando a gente deixa de valorizar o indivíduo, a gente tem a tendência a justificar qualquer coisa em prol do todo. E isso surge dentro do nosso sistema de saúde de forma muito regular mesmo. Como já falei, a discussão do aborto passa por isso, mas também a discussão de intervenções em pacientes críticos, do tipo, já ouvi isso, você não deve investir em um paciente que não tem tanta perspectiva, não estou falando nem que não tem perspectiva, mas que não tem tanta perspectiva de sobrevivência de uma vida ou de uma vida normal, porque esse paciente vai ocupar o lugar do ventilador de um paciente que pode precisar desse ventilador. Então você vê que aqui a gente consegue fazer uma relação com o absolutismo no sentido de que a gente deve fazer o que é certo a despeito das previsões que a gente poderia fazer sobre o futuro. Então, dentro disso, eu invisto naquele paciente porque eu entendo que mesmo que ele não tenha tanta perspectiva, ele tem perspectiva e ele tem valor como um indivíduo, como uma pessoa humana. E o futuro, né,
que vai acontecer depois, eu não tenho como prever. Dentro do generalismo, essa questão do tempo surge de forma muito importante, porque ele fala o tempo todo, né, os autores que a Vivi citou, que a gente deve buscar o bem máximo mostrado por aquilo que já tem sido observado e tendo uma perspectiva do futuro. Mas isso é uma tentativa muito curiosa de tentar ser Deus, né? Aí eu recomendo, a outra recomendação que eu faço são os capítulos sobre o tempo que Santo Agostinho escreve nas suas Confissões. Porque a perspectiva de Santo Agostinho sobre o tempo, ela humilha a gente. Santo Agostinho fala que nesse momento em que eu estou falando, eu não consigo identificar aquilo que é passado. Porque quando eu termino de falar uma palavra, ou quando eu estou no meio dela, ainda tem sílabas que ainda vão ocorrer e tem sílabas que já ocorreram. Então, Agostinho faz uma delimitação de tempo, onde o tempo presente é muito importante, ao mesmo tempo em que ele é muito difícil de definir. E para Agostinho, tanto o passado quanto o futuro não existem. O passado porque já ocorreu e o futuro porque realmente não existe. Então, dessa forma, a gente pode usar o pensador Santo Agostinho, né, o teólogo, como uma ferramenta, uma base para a gente pensar que a gente não pode fazer medicina totalmente baseada no futuro. É claro que a gente faz previsões, prognósticos e por aí vai, mas quando a gente passa a tomar decisões que afetam radicalmente o presente por um medo futuro, como foi o caso que eu citei do ventilador, a gente entra por um caminho muito complicado. A Leandra Pauli perguntou assim, essa escolha é difícil só na sabedoria de Deus. Nessa situação, teria uma posição da medicina conforme o físico? E qual a opinião de Deus quanto à alma dessa pessoa? Leandro, será que você consegue abrir o microfone e explicar um pouco melhor a sua pergunta? Aí a gente discute ela com mais propriedade, que eu não entendi muito bem. Como assim o... É mais um comentário, assim, que a medicina ela vai analisar conforme os parâmetros físicos daquela pessoa, né? Mas a gente sabe que um ser não é só o físico. Então, pode haver discordância entre essa escolha, né? Tipo, o exemplo que você deu, de ter um respirador para 2 pessoas. Tipo, qual que é a opinião de Deus sobre isso, sabe? O quanto que isso vai influenciar em relação à alma dessa pessoa, sabe? É mais um comentário, assim, que pode haver uma grande discordância. Então, essa decisão, para nós cristãos, deveria ser baseada na sabedoria de Deus. E talvez contradiga o que a medicina em si enxerga, sabe? É uma percepção diferente. Com certeza, sim. Acho que o que a gente tem discutido bastante é que muitas vezes a ética cristã vai entrar em conflito com uma ética secular, né? Mas show de bola. Silvana, pode falar, é só abrir. Bem, boa noite, pessoal. Bom ouvir aí o papo. Só tô até olhando aqui a última pergunta, né? Só para botar uma pimenta aí no papo, já que a apresentação foi mais curta. A minha única preocupação com essa questão do que a gente falou sobre o absolutismo e o relativismo é que, assim, na prática, né, em algumas situações de conflito, né, entre eutanásia, ortanásia, eu vejo os cristãos, às vezes, por conta dessa preocupação com o relativismo, caindo no risco da distanásia. Então, acho que isso a gente tem que tomar muito cuidado. Eu concordo, por exemplo, coisas que eu já vi, né? Um idoso de 80 anos admitido com AVC extenso numa emergência, né? Eu já passei por essa situação de chegar o neurologista dizer que vai fazer fibrinolítico e a pessoa diz assim, você é maluca, essa pessoa tem... Eu tenho 80, mas eu já vi pessoas com 94 anos. E o neurologista falou assim, não, olha, o critério que eu tenho aqui permite que seja feito. E foi feito, o paciente teve, apesar de todos os percalços com o paciente dessa idade pode estar no hospital, ela passou, era uma senhora e saiu.
Mas a questão toda é, né, nós temos hoje ferramentas que a gente pode utilizar que ajudam a gente a fazer uma boa escolha. Eu, às vezes, penso que pensadores do passado, cristãos, cientistas, que eram cristãos e olhavam para a natureza como essa coisa criada por Deus e que está aqui para ser explorada por nós cristãos, talvez seja uma boa solução para a gente. Muito do que a gente tem de dilema dentro da medicina, quando a gente transforma num trilema, olhando para a natureza, olhando para o que a gente tem de evidência, até usando isso como um campo de estudo, assim, são poucos os momentos em que a gente, às vezes, tem que jogar a medicina de lado e ir né, se abraçar com Deus e falar socorro. Porque muitas vezes, por exemplo, as coisas da estandardização, né? Essa coisa de você ter tudo protocolar e é assim que vai fazer, olhar o todo, não olhar o indivíduo. Me lembra até aquela coisa do Império Romano, né? O importante é Roma. Os indivíduos que se lasquem. Hoje a gente tem setores na medicina que já falam muito da individualização, slow medicine, etc. Né? Sobre a questão da gente evitar a eutanásia. Né? Por exemplo, eu tenho uma pessoa com câncer terminal que está em cuidado paliativo e botar essa pessoa no respirador, porque né, se eu não colocar no respirador, eu não vou estar dando valor a ela, não estar cuidando dela. Então, a gente tem formas de cuidar dessa pessoa sem ser com a tecnologia bruta. Eu acho que o que nós temos como problema principal nesse momento é quando a gente usa parâmetros errados para estabelecer esse valor. Por exemplo, esse caso da senhora de 80 anos é muito usado a idade, quando a idade hoje em dia é um fator falho. Então eu vejo assim que nós cristãos precisamos ocupar os espaços de estudo e de exploração mesmo desse ambiente, até para a gente mostrar que a sabedoria divina ela é perspicaz, ela é palpável, ela é provável. Que eu acho que é o grande problema hoje é que os utilitaristas, né, eles acabam ocupando os espaços, criando a sua forma de agir, e a gente meio que vai sendo levado, a gente vai criando, né, os dilemas vêm e a gente, meu Deus, socorro, e agora? Quando a gente, ocupando esses espaços, a gente conseguiria mostrar isso. Só um exemplo, que é a questão, por exemplo, do aborto, né? Uma vez, quando eu comecei a me debruçar sobre o tema, você pega evidências que as pessoas usam para o aborto e olha, a gente tem socorro, né? São evidências muito fracas, e a gente poderia estudar melhor isso, nós enquanto cristãos. Até que medidas gerariam mais impacto sobre o aborto. Mas a gente, às vezes, fica muito preso ao campo teórico. Então, acho que até vocês, né, pessoal aqui que é mais jovem, que está estudando, eu acho que é uma coisa que a gente tem muito para explorar, né? Obrigada. Show de bola. Perfeito comentário. Cadê? Bia? Oi, pode falar, tu não estava na minha frente? Já falei muito. Vai você primeiro. Não, eu ia comentar só isso que a Silvana falou, né, de às vezes por conta do princípio a gente pode acabar indo para outro extremo, né? E eu acho que realmente assim, eu acho que às vezes a gente, por ter os princípios, a gente se esquiva um pouco de ter que passar por decisões difíceis, né? Em outras reuniões eu já comentei assim que essas diretrizes e elas são importantes para evitar o desgaste da tomada de decisão, né? A gente acredita em princípios, a maioria eu creio que aqui acredita em princípios absolutos, né? Pela interpretação da Bíblia, mas realmente assim, às vezes a gente como cristão, a gente pode trazer uma resposta totalmente, vamos dizer assim, quadrada e pronta, porque nós não queremos passar pelo desconforto que é lidar com o pecado no mundo, que é lidar com o mundo caído, que vai ter decisões difíceis, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente precisa se vigiar muito, assim, para não tomar uma decisão, entre aspas, não, eu estou aqui seguindo princípios e obedecendo a Bíblia, quando na verdade a gente está simplesmente querendo fugir de uma situação desconfortável, ou fugir de sentir medo, ou de
passar por esse processo de sofrimento que é você ter um dilema ético, né? Porque eu acho que é sempre um grande sofrimento que a gente passa quando a gente passa um dilema desse tipo. E você ter uma resposta pronta, assim, facilita muito o processo, mas assim, pode ser apenas a gente querendo tirar o nosso coração do meio e não querer sentir, não querer passar por essa situação e usar como desculpa o fato de que nós somos cristãos, né? E quando na verdade a coisa mais cristã a se fazer é realmente pensar, buscar Deus, e mesmo que a gente tenha uma resposta, vamos dizer assim, pronta, entre aspas, não deixar de sofrer por aquilo que aconteceu. Eu achei interessante na apresentação do livro, quando ele fala das opções éticas do absolutismo, e uma delas considera assim que existe se não me engano, é algo tipo, existe o menos errado a se fazer, mas quando você comete, vamos dizer, uma mentira para salvar alguém, você ainda é culpado e você tem que pedir perdão a Deus, né? Eu sei que é uma discussão complexa, mas eu achei interessante, assim, a ideia de que, eu acho que, não, independente dessa visão ser a certa ou não, entre aspas, né? Eu acho que muitas vezes a gente vai se sentir assim, né? E a gente vai ter que encarar e dizer, Deus, eu acho que eu estou fazendo a coisa certa, ou até eu sei que eu estou fazendo a coisa certa, mas me dói, ou que mundo horrível é esse que está afundado no pecado, em que é necessário que eu tome uma decisão como essa, né? E eu acho que a gente chorar por isso e ter essa noção é muito importante, assim, né? A gente se permitir sentir, e mesmo quando, entre aspas, a gente estiver certo, né? Mas, assim, se permitir sentir e sofrer também por é, por- pelo mundo que nós vivemos, né? E clamar pelo retorno de Cristo e tudo isso. Eu acho que a tentação do generalismo não, desse absolutismo que a gente discutiu, e o próprio Geisler fala sobre isso, é o problema do farisaísmo, assim. E aí eu vou usar essa expressão com o seguinte sentido, né? Pegando o gancho da Silvana. A gente tem que preservar a vida. De qualquer forma, a gente tem que lutar contra a morte. A gente não pode deixar a morte chegar aos nossos pacientes. Então, eu vou fazer todas as medidas possíveis para prolongar a vida o máximo que eu puder, mesmo que esse paciente esteja sofrendo, mesmo que esse paciente vá morrer longe da família, num hospital, porque eu estou ali prolongando a vida dele, porque eu quero ser o herói que talvez de forma extraordinária salve aquela vida, né? E aí eu até a Bia vive indicando um livro aí que é o Buscando a Saúde na. Como é que é? Como é que é o nome do livro, Bia? É, enfim, mas é basicamente isso aí, ó, ela colocou no chat. Buscando a saúde numa era ansiosa, né? Que assim, você precisa a qualquer custo ficar muito bem. Então você não pode sentir dor, você não pode ficar triste, você não pode ficar com humor pior, inclusive você não pode morrer, porque morrer é insuportável. E no final das contas a gente sabe que morrer faz parte da vida. E que como cristãos a morte ela não é o fim para a gente. Então, eu acho que existe esse risco no absolutismo quando a gente coloca que a regra é salvar, não importa como, não importa a que custo, sem entender que no final das contas a vida está nas mãos de Deus. Aí com isso eu não estou fazendo uma defesa da eutanásia, não é nada disso. É só até que ponto a gente deve intervir no paciente ao invés de deixar que ele siga um caminho de morte que seja mais humano e menos hospitalar. É isso. Bom, alguém quer fazer mais algum comentário? Não tem mais nenhuma inscrição. Tá rolando uma pressão aqui para o Marcos fazer o comentário dele no microfone. Eu acho extremamente válido, entendeu? E aí, Marcos, se você, por livre e espontânea pressão, quiser fazer mais um comentário, a gente você depois da nossa oração. Assim, a minha posição sobre isso, na verdade, ainda não está tão formada assim, né? O que está conflitando aqui em relação à questão da vacinação obrigatória é o direito da pessoa de escolher o seu tratamento, o que vai fazer com o próprio corpo, enfim, e o dever que ele tem aí no caso da saúde pública, né?
Se a pessoa se vacinando, ela estaria protegendo também a sua própria família, as pessoas que estão próximas dela, né? Então, em relação a isso, eu acho que essas duas que a gente estudou hoje, as passadas, elas não trazem respostas suficientes para a gente, né? Essas abordagens, elas não conseguem falar para a gente o que está certo, né, nessa situação. Eu acho que eu ainda não li, né, o restante dos capítulos, mas o autor parece que está apontando para o absolutismo graduado como a melhor forma de decidir, né, sobre as questões éticas. Então, eu acho que a resposta vai vir muito por conta desses pensamentos aí que a gente vai traçar juntos com as próximas reuniões. Mas eu confesso que é um assunto espinhoso e eu vejo, como o livro aqui também, né, méritos nas duas posições e ainda preciso pensar melhor sobre a questão. Perfeito. A minha grande dificuldade aí foi depois que eu vi e fui ler sobre extubação paliativa. Eu fiquei um pouco chocado, ainda estou pensando, digerindo o que tem para digerir. Pessoal, a gente sempre tenta tirar uma foto. Eu queria saber se vocês podem abrir a câmera de vocês, a gente tira a foto, faz a nossa oração e termina por hoje. Se alguém quiser fazer mais um comentário, cadê? Leandra, você quer falar? Não. Beleza. Então, quem puder abrir a câmera, vamos tirar aquela foto. Eu acho que é sempre válido. O resto do pessoal tá com foto aqui, então eu vou tirar. Ah, não, tem mais gente abrindo. Calma, Tagore. Ansiedade aqui. A gente tem que arrumar o cabelo, ficar apresentável. Eu também tenho que arrumar meu cabelo aqui. Vamos lá, então. Vou tirar o print. Deixa eu ver se não tem ninguém coberto por nenhum que já aconteceu. A gente tem a foto da primeira reunião, tem uma pessoa que tá coberta, tadinho. Vamos lá. 1, 2, 3. Deixa eu ver se foi. Silvana, você ora pra gente, por favor? Não, peraí, a Vivi ficou coberta. Vamos tirar outra foto. Oh, meu Deus. Falei? Vamos lá. 1, 2, 3. Agora foi. Silvana, você ora pra gente, por favor? Oro sim, vamos orar. Senhor, obrigado, ó Pai, por esse momento que nós estamos aqui, juntos, reunidos através dessa tecnologia que é a internet. Obrigada pela vida de cada um, cada aluno, cada profissional, cada pessoa, Pai, que está aqui se dispondo a conversar sobre temas tão profundos, tão complicados. Deus, que tudo que nós estamos conversando aqui se repercuta em coisas práticas que nos ajude a mostrar às pessoas com as quais lidamos o teu amor. Que a nossa forma de lidar com as pessoas, nossos tratamentos, o que a gente prescreve, o que a gente orienta, como a gente educa, tudo isso, Senhor, seja uma forma de mostrar como o Senhor ama este mundo, apesar de tudo, apesar de todas as questões, apesar de todas as dificuldades que nós mesmos enfrentamos. Seu Pai, com quem está organizando essas reuniões, com a equipe, com a BC2, Senhor, como tem sido abençoador ver esse movimento no nosso país, que venha, ó Pai, a dar cada vez mais frutos. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um. Guarda-nos o restante dessa semana e que nós possamos refletir e trabalhar cada vez mais esses temas. Em nome de Jesus Cristo, é o que eu lhe agradeço e lhe peço. Amém. Amém. Pessoal, boa noite. Amém. Bom final de semana para todos. Bom descanso. Boa noite, pessoal. Boa Tchau, noite. tchau. Boa Tchau, tchau. noite. Foi muito bom. Deus Valeu, pessoal. abençoe. Excelente. Foi muito Tchau, bom. tchau. Até. Boa noite.